Olá, seja bem-vindo à primeiríssima edição do nosso interativo. Neste programa onde debatemos sobre vários assuntos e hoje iremos falar sobre empoderamento masculino. O que será esse empoderamento masculino? Meu nome é Naisa Kumbi e estarei consigo nos próximos minutos para respondermos esta e mais questões. E o convidado de hoje é o Gilberto Macuacua. Ele que é apresentador de televisão, é também ativista social em programas que têm a ver com o empoderamento do homem e também engajamento dos rapazes. Já fez vários trabalhos, tem várias campanhas. Uma dessas campanhas é Vamos Lá Combinar. Tem a campanha Homem, que é também um programa televisivo. Sem mais demoras, vamos falar com o nosso convidado. Olá, Nasa. Olá, assim aí em casa que está nos vendo neste momento. Quando falamos primeiro, olhando para a definição do homem, ou trazer esse conceito do homem, ou mesmo a questão das masculinidades, né? Dizia a Simone de Beauvoir, a filósofa francesa, que não se nasce mulher, torna-se mulher. Ou melhor, podemos levar isto para o outro lado, para dizer que não se nasce homem, torna-se homem. Portanto, nós nascemos indivíduos de sexo masculino e feminino. No entanto, há um conjunto de expectativas que a sociedade tem em relação ao indivíduo do sexo masculino. Portanto, aquilo que se espera dele, como que a forma de ser e de estar, né? Esse conjunto de expectativas geralmente são acompanhadas de normas sociais. Portanto, são normas que se espera que sejam cumpridas ou pelo menos, não é, sejam seguidos por indivíduos de sexo masculino. Então, esse conjunto de normas todas, como por exemplo, o indivíduo não pode chorar, o indivíduo de sexo masculino não pode chorar, é muito forte, é agressivo, é preciso ter filhos, enfim, esse conjunto de coisas todas que normalmente são opostas ao que se espera do indivíduo de sexo feminino, não é? Então, esse conjunto disso normalmente é acompanhado de vários estereótipos, né? E é isso que, no fim, é carregado por um indivíduo desde que ele nasce, né, até atingir a idade maior e depois vai se integrar em vários círculos ou várias instituições, etc, etc. Só que isso que ele transporta já está dentro da sua vida, faz parte da sua vida. Ele transporta isso de forma consciente ou inconsciente, não é? Então, este conjunto de coisas todas, portanto, que são voltadas para esses indivíduos de sexo masculino, é que são as masculinidades, é que faz este indivíduo de homem, né? Então, só para resumir, que não se nasce homem, torna-se homem. Para se tornar homem é preciso seguir esse conjunto todo de expectativas sociais, né, que são construídas, digamos, na sociedade. Ora, neste conjunto desses elementos, há elementos naturalmente que são positivos, que são benéficos para a nossa vida, seja para o próprio homem, para a mulher, para a família, para toda uma sociedade. Mas há aqueles que são nocivos, né? Que são tóxicos. Hoje em dia se fala, por exemplo, do conceito de masculinidades tóxicas, né? O que é isto de masculinidades tóxicas? É justamente esse conjunto de elementos de expectativa ou de estereótipo que, no fim, só criam barreiras, criam problemas, criam desafios, não é, para os homens, para as mulheres e para a sociedade. Como é o caso, por exemplo, só um exemplo muito simples. Quando se diz que o que se espera é que o homem não chora. Se você não chora, chorar é uma forma de libertar, não é? De libertar-se de algum sentimento, alguma angústia, alguma dor. Então, se você não chora, significa que vai ter que acumular esses choros, vai ter que acumular algo dentro de si, do seu coração, que um dia pode explodir, né? Porque nós, no fundo, o nosso coração é quase como um balão, né? Então, um dia pode explodir. Mas também temos outra coisa que tem que ser agressivo. Então, se espera que você tenha que ser agressivo. Se você não demonstra a sua agressividade, não está a se afirmar como homem, né? Então, ora, a agressividade leva o quê? Vai levar à violência, né? Hoje em dia vivemos tantos desafios ligados ou de violência como tal, que também parte, tanto vem justamente desta ideia de que para você se afirmar como homem
tem que ser agressivo. E isso tem custos bastante elevados, não só para este indivíduo, mas para toda uma sociedade. Se você bate uma pessoa, né, essa pessoa vai ter que procurar o serviço de saúde, o serviço público. O serviço público de saúde é gratuito. Então, se é gratuito, significa o quê? Significa que alguém paga, e quem paga esse serviço é o Estado. E onde é que o Estado busca dinheiro para pagar esse serviço? Vem dos nossos impostos. Nós pagamos impostos porque queremos ter infraestruturas, né, boas, queremos ter hospital, queremos ter estradas boas, queremos ter energia, queremos ter água em condições, mas parte desse dinheiro vai ter que ser desviado pelo Estado, que é para custear situações de violência, algo que se pode evitar. Então, quando falamos dessa emancipação, quando falamos deste empoderamento do homem, é olhar para esses aspectos, sobretudo, que conduzem o homem à prática de situações que, de alguma forma, até chegam a ser nocivas. Então, ele tem que se libertar, ele não precisa disso para se afirmar como homem. Então, é isso que tem que perceber este indivíduo, é isso que tem que perceber toda uma sociedade, porque quem constrói o homem não é um outro homem simplesmente, a mulher também participa, e toda a sociedade, incluindo a mídia, participa neste processo, né? O Estado participa nesses processos. Então, a partir do momento que construímos políticas públicas que são favoráveis a esses problemas, no sentido de prática desses problemas. Então, ou não criamos também essas políticas públicas que possam alterar o cenário atual, ou essa fotografia, que eu chamo de uma fotografia desafiadora, uma fotografia difícil para todos nós. Se não participarmos nisso, estaremos digamos, a perpetuar esses estereótipos, estaremos a perpetuar esta falta de liberdade, digamos, ou dessa libertação também desse homem. Então, é aí quando nós falamos da emancipação, o que significa emancipação? É que a partir do momento que você sente vontade de chorar como homem, chorar à vontade, você está emancipado. A partir do momento que você quer lavar os pratos em casa, né? Lava os pratos à vontade, arruma a sua casa à vontade, sem que espere que alguém, mesmo que apareça alguém que vai falar, que geralmente, quando não cumpre essas normas, né, é sancionado, né? A sanção vem de várias formas, vem muitos palavrões, inclusive, para desencorajar que você faça aquilo. Mas a partir do momento que você sente consciente e desafia esses estereótipos, você está emancipado, você está empoderado. E isso não vai só ter simplesmente implicação, ou não vai ter impacto simplesmente na sua vida, que vai melhorar bastante, mas vai ter impacto também na vida das pessoas ao seu redor e na vida de uma sociedade toda. Então, estaremos a dizer que empoderar o homem é desmistificar aquele conceito que foi construído pela sociedade. Desmistificar e construir algo que seja mais saudável, não é? Para ele mesmo e para a sociedade. Porque, ok, costuma-se dizer, hoje falamos muito de masculinidades alternativas, né? Ok, não pode fazer isso, o que tem que fazer? A ideia não é só não fazer uma coisa, deixa de fazer isto, faça algo, mas isto que seja de fato saudável, que seja mais equitativo, que venha todos esses valores, sem descurar dos valores de equidade, de respeito, etc, etc, né? Então, é preciso mostrar essas alternativas. O que muitas das vezes, por exemplo, sentimos, porque essa abordagem também de trabalho com os homens é uma abordagem relativamente nova. Sempre que se falou de questões de gênero, falou-se muito mais olhando para a mulher, mas é importante perceber que o homem também é parte desse processo, né? Até porque mesmo nesses desafios, hoje falamos há pouco tempo da violência, né? Se você quer resolver o assunto da violência, não pode simplesmente resolver com a vítima. É bom, já é um passo. É fazer perceber à vítima que não pode aceitar, não pode tolerar um ato de violência. Mas, acima de tudo, também tem que falar com quem perpetua ou quem pratica esta violência. E muitas das vezes, não estou a dizer que, não estou a dar aqui a ideia de que os homens simplesmente são eles que praticam a violência, mas estou a dizer que eles também são parte deste processo. Então, é preciso conversar com eles, até porque na sua socialização já são indicados esta ideia de que é preciso ser agressivo, não é? Então, é preciso construir essas masculinidades
alternativas, não é? Mostrar que você não deixa de ser homem, né? Porque simplesmente lava os pratos. Você não deixa de ser homem porque respeita uma mulher. Você não deixa de ser homem porque dialoga com seus filhos. Você não deixa de ser homem porque não quer sair às sextas-feiras, quer ficar simplesmente com a sua família. Você não deixa de ser homem porque quer participar da vida, não é? Estar mais próximo da sua família. É preciso perceber isso. São estas masculinidades alternativas que devem ser colocadas na mesa e construímos juntos. Portanto, a ideia não é chegar lá e dizer que, olha, você como homem tem que passar a ser isto. Não, vamos juntos construir, vamos juntos refletir sobre até que ponto, né, este modelo atual nos é benéfico ou nocivo e como é que nós podemos construir um modelo, desconstruir e depois construir um modelo que nos possa facilitar a vida, digamos, que nos possa contribuir para o bem-estar de todos nós. E falando sobre a participação da mulher, tem se debatido muito sobre empoderamento feminino. E quando se fala de empoderamento feminino, é a mulher chegar naqueles patamares que antes não era permitido que chegasse. Isso advém de poder, dar poder à mulher. E costuma-se dizer nas conversas que o homem já tem poder, por que é que precisamos dar esse poder ao homem? Qual seria a diferença exatamente entre emancipação masculina e emancipação feminina? Bom, todos nós precisamos, voltando uma vez mais a essa ideia de emancipação, é que de facto quando se falou de emancipação foi tanto colocado, voltado para as mulheres, né? Mas depois esquecemos que o homem também precisa dessa emancipação. Enfim, é como nós fomos socializados, é como o homem já tem poder, o homem já sabe tudo, né? O homem já está preparado para a vida, até porque mesmo para o casamento, né? Quem passa por aconselhamento, preparação para o casamento é a mulher. Então o homem já parte por si porque ele já é mestre, ele é tudo isso. Mas o homem tem suas vulnerabilidades, o homem também tem suas faltas em termos de conhecimento, tem fragilidades em termos de conhecimento e não sabe tudo no fim das contas. É preciso percebermos isso. E este poder que foi atribuído socialmente, portanto, ele já tem legitimidade, não é, para usar, inclusive, esse poder. Com essas fragilidades todas, digamos que acabamos de até usar mal esse poder. É por isso que usamos até para perpetuar a própria prática, por exemplo, de violência, usamos para perpetuar a submissão das mulheres. Nós temos que estar à vontade. Então, usamos o poder para estar muito mais à vontade, independentemente do que vem, não é, a seguir a isso como consequência. Então, não queremos saber, muitas das vezes, das consequências, até porque quando elas existem, não nos responsabilizamos por elas. É por isso que hoje também há o conceito accountability, em inglês, que é a questão da responsabilização. Porque estamos, digamos, a usar mal este poder. Precisamos de repartir esse poder por forma que sermos mais equitativos. Eu gosto muito de voltar à esfera doméstica, voltando mesmo à esfera doméstica. Se ambos vamos à cozinha, estamos a repartir esse poder, estamos a repartir a questão dos papéis, estamos a reduzir, por um lado, o esforço da mulher. Porque muitas das vezes, quando estamos em casa, a mulher está nas atividades domésticas e nós estamos sentados no sofá ou na esteira ou sei lá, num tronco qualquer, debaixo de uma sombra. Estamos à vontade a fazer outras coisas, escutar rádio, mas a mulher está ali. E um trabalho doméstico não é fácil, não é? Experimenta só, você que está em casa, realmente, que se nunca experimentou, digamos, entrar para atividades ou para realizar atividade doméstica. Experimenta começar um dia todo em atividade doméstica até ao final do dia, sentir que é um trabalho. Aliás, não é por acaso que às vezes até pagamos pessoas, quando temos essa capacidade, né? Pagamos pessoas para realizar essa atividade. Então, é um esforço que está sendo empreendido. Então, precisamos de repartir esse esforço. Podemos ambos entrar para a cozinha e aí vamos reduzir, de facto, e não só reduzir o esforço da mulher, mas também
estamos mais juntos, não é? Estamos mais próximos, não é? O que infelizmente hoje em dia queixamos as distâncias que nós temos dentro das nossas casas, o fato de estar um num canto e o outro no outro canto, já estamos separados, não há espaço para diálogo, para falar dos nossos projetos, até digamos para casais, até espaço mesmo para namorar como deve ser, né? Esperamos namorar quando vamos para o quarto, então o espaço de namorar é a nossa casa, né? E qualquer outro lugar temos que estar sentir livre disso, mas quanto mais procuramos esse espaço, que são espaços ou atividades que nos aproximam, que são mais saudáveis, é o que nós precisamos. Então, esta ideia de empoderamento, de que o homem precisa desse empoderamento, é justamente para trazer digamos, falamos nós dessa transformação e trazer essa equidade e que ao mesmo tempo vai nos fazer bem, vai criar um bem-estar, seja de homens e de mulheres e até das crianças. E qual é a sua opinião sobre o rumo que os debates sobre gênero, principalmente sobre empoderamento feminino, têm tomado? E a nível mesmo do nosso país, neste ano atingimos a equidade de gênero a nível do governo, temos igual número de ministros e ministras. Exatamente. E mesmo a nível de instituições, tem-se implementado algumas medidas como a discriminação positiva, que é admitir maior número de mulheres em relação ao número de homens. Na sua opinião, este é o caminho correto ou poderia haver algumas alternativas também para admitir o empoderamento do homem? Não, o homem, digamos que já tem esse poder legitimado, né? E talvez até separarmos um pouco o conceito do empoderamento do homem e emancipação do homem, né? Porque o poder já está lá, mas ele precisa ser emancipado para melhor usar este poder, para poder ter essa possibilidade de, inclusive, partilhar este poder e partilhar de forma positiva, de forma saudável, inclusive, né? Que beneficie não só a ele, mas beneficie também a parceira, beneficie as mulheres, beneficie as crianças, beneficie também a sociedade. Agora, nós estamos no caminho certo, mas ainda há um longo caminho também por percorrer. E para nós podermos resolver muito bem esta questão da igualdade de género, a paridade é um dos elementos que demonstra que nós temos as mesmas capacidades, tanto seja homem como mulher, temos que ter as mesmas oportunidades na nossa sociedade, na vida no geral. E, por outro lado, é que temos que criar este entendimento da necessidade de igualdade de género a vários segmentos, né? E temos aqui um segmento que é o indivíduo, né? Mas o indivíduo faz parte de uma família. Da família, não vive numa ilha, faz parte de uma comunidade onde tem um conjunto de instituições sociais, que são as lideranças comunitárias, religiosas, a própria mídia, entra aqui os pares desse indivíduo. Então, ora, todos esses segmentos, tanto o indivíduo, a família e essas instituições sociais, a comunidade, tem que ter esse entendimento, né? O que ainda está a ser difícil até hoje, dessas pessoas terem entendimento sobre isso. E saindo destes segmentos, tem um outro segmento também muito importante, que é as políticas públicas, onde se fazem as políticas públicas, que é o sistema, né? Onde se produzem estas leis, os tais instrumentos que vão criar esse ambiente que seja favorável para a realização deste direito, né, que na verdade está plasmado, a questão da igualdade de género está plasmada. No entanto, enquanto mesmo os tomadores de decisão não tenham este mesmo entendimento em relação a esse problema, isso ainda nos coloca muito longe de chegarmos onde nós pretendemos chegar. Então, precisamos de criar esse entendimento a todos esses segmentos, a todos esses níveis, para que primeiro, todos entenderem que é um problema não termos tanto a igualdade de género na nossa sociedade.
Então, isso também vai nos ajudar a abrir portas para que todos nós caminhemos juntos na busca de soluções para que se resolva efetivamente esta questão da igualdade de género. Mas o fato de existirem hoje várias organizações, vários ativistas e mesmo a nível do Estado haver um compromisso, que se sente algum compromisso no sentido de se alcançar esta igualdade de género, já é um passo, né? Mas não é tudo. E isto passa necessariamente também por uma desconstrução, né, dessas normas socialmente construídas, essa reflexão sobre essas questões das masculinidades, mas também das feminilidades, né? Então passa por desconstruir ou digamos de se quebrar o patriarcado que é o sistema, não é, que é praticamente que funciona, é o sistema vigente na nossa sociedade. Então é um caminho, sim, que ainda é bastante longo, mas acreditamos que um dia vamos alcançar esta igualdade de género, mesmo que não seja nesta nossa geração, mas precisamos de aumentar todos os esforços para que se alcance essa igualdade de género. Então, cada um de nós tem um papel aqui a desempenhar, não é? E desafiar cada vez mais esses estereotipos. E qual é a ligação entre o Gilberto como homem e esse interesse em abordar questões de empoderamento, engajamento dos homens? É um exercício de cidadania, não é? É uma área a qual estou, de facto, apaixonado por ela e acho que seria importante que a sociedade percebesse, não é? Nesse processo de criação desse entendimento, do mesmo entendimento, né? Ou de entendimento de que as desigualdades de género, elas só nos trazem custos bastante elevados para a nossa sociedade e que a igualdade de género ela é bastante importante, é um elemento muito importante para promover o desenvolvimento do país, né? Então, o fato de estar como um homem, por um lado, como um cidadão, participar ou contribuir para isto, isso já me realiza, não é? E por outro lado também digamos, mostrar o meu inconformismo, né, com a situação atual e que acredito também que muitas pessoas que hoje vivem de forma inconsciente em relação a este problema, a esta problemática, quando são expostas a ferramentas adequadas para esta reflexão, elas também percebem que, de facto, há necessidade de nos engajarmos nestas matérias. Então, estou engajado. E, mais uma vez, nessa ideia de engajar, hoje, por exemplo, fala-se muito do envolvimento masculino. Portanto, fala-se de envolvimento masculino, fala-se de engajamento masculino, que são duas coisas aparentemente iguais, mas um pouco diferentes. Eu vou me explicar porque quando falamos de envolvimento masculino, é todo esforço que é feito, tanto para conversar, para dialogar, essas palestras, esses podcasts, são todos para envolver as pessoas. Portanto, vamos fazer com que as pessoas escutem, as pessoas participem. Só que o engajamento já parte, muitas das vezes, depois de sair da pessoa obter a consciência, que a consciência tem que ser criada neste envolvimento, não é? Então, a partir dali, a pessoa sente-se consciente para dar passo, fazer alguma coisa, porque já está inconformado. Diz que não, eu tenho que resolver esse problema. Quando se engaja, portanto, isso significa que esse indivíduo já está consciente. Só que o que nós temos que procurar fazer neste processo todo é criar, portanto, primeiro envolvê-los, mas também criar um ambiente para que esta pessoa se engaje. Porque pode ter essa ideia de se engajar, a nível da família encontrar barreiras, porque a família não tem aquele mesmo entendimento, né, da necessidade. Ou a família quer se engajar, mas a comunidade há de olhar para aquela família de forma estranha, porque não é a família não está a praticar aquilo que é do que era esperado dentro daquela comunidade. Portanto, é como se estivesse a desviar-se, é como se estivesse a andar em contramão com aquilo que é a ordem social estabelecida. Então, é preciso que tanto crie esse ambiente para que as pessoas se engajem. Então, esse é o meu papel e fico feliz porque, de facto, sinto resultados nisso, né? Quando aparecem mais homens a se afirmarem, digamos, contra
ou se posicionarem contra algumas práticas que são nocivas, né, na nossa sociedade, mas também há mulheres, né, que eu recordo de uma mulher que disse, bom, se há pelo menos para nós as mulheres também nos beneficiam as suas ações, né, porque ficamos a saber de coisas que não sabíamos, seja mesmo em termos de legislação e mesmo em relação à violência, achávamos que ser violentadas era normal, porque é assim como nós aprendemos. Então, de alguma forma, desperta, não é, para um engajamento das pessoas o trabalho que estou a fazer, né? Então, de alguma forma, fico também feliz. E falando mesmo em consciência, envolvimento, costuma-se dizer que de pequeno se torce o pepino. Quais são as medidas ou as atividades que têm sido levadas a cabo para empoderar as crianças, para que cresçam conscientes destas normas, destas construções sociais tóxicas em algum momento? É preciso, de facto, até para mim, o maior investimento tem que ser nas crianças, não é? Que elas são elas o futuro desse país. Como dizia o saudoso Samora Machel, as flores que nunca murcham. Então, se não murcham, estão a todo momento a libertar o aroma, estão a todo momento florindo, estão a todo momento com aquelas cores todas, trazendo a beleza. Então, para que essa beleza, de facto, se concretize, seja uma beleza sustentável destas flores, é preciso regar. E, para mim, a forma melhor que temos de regar essas plantas é começar a colocar essas crianças a desafiarem também esses estereótipos, a perceberem de forma, digamos, a trazer essa consciência nelas, não é? de perceber o que é mau, o que é bom, mesmo dentro daquilo que são as nossas culturas, e abrir espaço para essas crianças questionar, não é? O que as tradições às vezes nos levam a isso, nos limitam, né? Nesse processo de questionamento. É aquilo porque não podemos fazer porque isto é que é a nossa tradição. Mas às vezes temos que parar. A tradição, ela não é estática. A tradição é flexível e muitas das vezes até entendo que geralmente quando queremos aplicar esta palavra tradição é quando é algo conveniente para nós, por simplesmente. Mas quando não é conveniente já não usamos esta palavra. Dou muito exemplo. Bom, nossa tradição é que nós temos que vestir peles de animais. Isso é que é a nossa tradição como africanos. Mas essas mesmas pessoas que falam muito da tradição, que defendem ferrenhamente a tradição, já não vestem peles de animais, né? Vestem calças jeans e põem fatos bonitos. Não é nossa tradição. São as mesmas pessoas que, se você coloca um whisky que vem de fora, um whisky, normalmente as whiskies nem fabricamos whisky, não sei o quê, um whisky que vem de não sei aonde, e aquelas bebidas nossas tradicionais, né, feitas de cana, feitas de melancia, etc., que é nossa tradição, de facto, há de ver que não vai escolher aquela bebida, porque não lhe convém aquela local, vai preferir a outra bebida, porque é aquela que lhe convém. Então, temos que começar a discutir um pouco mais, a nos abrir um pouco mais, refletir mais sobre as questões de tradição e abrirmos esse espaço para as nossas crianças também questionar por quê temos que fazer isto. Até que ponto esta prática nos é prejudicial, até que ponto essa prática nos é, digamos, benéfica. Então, temos que criar essa consciência nas crianças de questionar, não é? E, ao mesmo tempo, trazer esses novos valores que possam ser mais equitativos, mais respeito. Mas, claro, não podemos só trabalhar com as crianças. Enquanto os adultos não puderem ter o mesmo entendimento, temos que criar também esse entendimento, essa consciência nos adultos, mas olhando, acima de tudo, para as crianças. E isso tem que acontecer, seja nas escolas, tem que acontecer nos seus círculos de onde brincam, geralmente, se tem parques, se tem jardins, ou tem algum espaço onde aquelas crianças se concentram. Elas têm que estar expostas a estas mensagens positivas, tanto seja de masculinidades positivas, ou seja de igualdade de género, e tentamos criar também, porque as crianças hoje, querendo como não, têm acesso às redes sociais.
têm acesso à mídia. Então, vamos criar conteúdos na mídia, seja na mídia social, que vai alimentar, portanto, as mentes dessas crianças e alimentar positivamente as mentes dessas crianças. Portanto, tentamos equilibrar com o resto do que elas têm acesso na mídia, né? E, sobretudo, trazer esses conteúdos mais educativos. E que, infelizmente, até hoje, os conteúdos educativos estão a ocupar um espaço bastante pequeno, não é? na nossa mídia no geral, e incluindo a mídia social. Muito obrigada, Gilberto, por esta conversa maravilhosa. Confesso que aprendi bastante. Chegamos ao ponto final do programa interativo e será assim durante todas as quintas-feiras. Fique bem.